Olá, e aí? Como vocês estão? Bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Por aqui tudo bem, estamos aí caminhando para o meio do semestre, já já a gente tem aí umas atividadezinhas avaliativas, né, que são praxe do nosso processo de ensino, mas aí vamos aí para a aula teórica de hoje, mais uma aula teórica, né, um salve aí para os alunos da Elaine também, que agora a gente já se acertou, né, espero, alunos meus, alunos da Elaine, acho que agora já ficou claro, né? Então, para todos, meus alunos, alunos da Elaine, alunos da universidade, que na realidade vocês são alunos da universidade, de todos os cursos, vamos para mais uma aula hoje e mais um tema que é essencial e, ao mesmo tempo, complicado de se dizer, não é uma coisa muito simples da gente falar, mas a gente vai falar sobre, para mim, talvez, o ponto principal da nossa discussão teórica. De tudo que vocês têm em mente, para mim, o principal é o tema de hoje, que a gente vai falar sobre intérprete educacional, tá? Meu nome é Karine Albuquerque, nosso intérprete educacional aí é o André, né? E a gente vai começar a aula de hoje apresentando para vocês esse tema de um intérprete educacional na educação básica, tá? Porque é o foco da disciplina de vocês. Bom, então, o que a gente pode falar do intérprete educacional? Né? O intérprete educacional é o seu amigo de todas as horas, o seu fiel companheiro, vai te acompanhar aí quando tiver um aluno surdo incluso. Eu estou falando de uma realidade do Mato Grosso do Sul, tá, gente? Eu não posso dizer que tudo que eu fale aqui se aplica a uma realidade educacional do Brasil inteiro, tá? E por isso eu acho tão complexo a gente pensar em políticas públicas, em pensar em discussões teóricas para um país tão grande como o nosso, com realidades educacionais tão diversas, né? Tá aí a própria Base Nacional Curricular que não nos deixa mentir isso, né? Uma base nacional curricular que é muito discutida e polemizada justamente porque é uma coisa muito generalista que talvez não atenda a realidade do país de norte a sul. Bom, então, voltando à aula, o intérprete de Libras, né, e aí a gente vai pegar primeiro de um todo para a gente afunilar para o que a gente quer dizer hoje, que é o intérprete educacional, a gente falar sobre o intérprete de Libras. Quem é esse profissional? O intérprete de Libras, eu vou caminhar um pouquinho, por mais que não esteja aqui nos slides e na nossa aula de hoje, mas eu gosto de contextualização. Eu acho que a gente precisa de um contexto, porque por mais que a gente não faça parte do contexto, somos consequências e produto de um contexto histórico. Né? Então, o intérprete de língua de sinais é um intérprete que vem lutando aí pela regulamentação da profissão, inclusive essa semana, se não me engano, tem aí uma outra audiência pública nessa luta pela regulamentação da profissão e, e competências, né, salarial, são muitas coisas que ainda falta para a gente discutir sobre o profissional do intérprete de língua de sinais. É um profissional que ganhou muito espaço nos últimos 20, 30 anos. Nos últimos 2 anos, com a pandemia, ganhou a maior visibilidade, acho que de todos os profissionais, fora os profissionais de TI, né? Que tiveram que correr contra o tempo para colocar as lives em funcionamento, para colocar muita coisa no ar aí à distância. Outro profissional que ganhou muita visibilidade foi o tradutor e intérprete de Libras, desses espaços comunicativos que a gente viu aí de live, então ganhou muita visibilidade. E aí você pode achar que você entende o que é o intérprete de Libras, que é aquele que fica ali na janelinha fazendo a tradução para a língua de sinais. Mas o intérprete de Libras é um profissional que surge aí na sociedade, no meio religioso, né, e de maneira voluntária. Por isso que a gente ainda luta muito pela profissionalização do intérprete de língua de sinais.
porque o contexto em que ele emerge, em que ele se mostra para essa comunicação, para esta função, que é fazer mediação linguística de uma língua para outra, é diferente do contexto que emergiu os outros intérpretes de línguas orais. Apesar de já existir essa função em outras línguas, o intérprete de Libras ele tem uma função muito... ele tem uma origem muito particular, que se desvincula, né, dos intérpretes de língua oral. Como eu disse para vocês, ele emerge de um contexto religioso e voluntário. Eu lembrei dessa aula, mas não lembrava da palavra. E voluntário. Né? Então, desse voluntariado surgiu consequências, a gente tem consequências para a profissionalização do intérprete até hoje. Foi um período longo de voluntariado. Né? Aqui no estado, eu posso dizer aqui da capital, por exemplo, que é o que a gente tem de registro escrito, artigo publicado, o primeiro intérprete começou a receber salário, e foi na educação, no campo educacional, foi em 1994. Anterior a isso, a gente não tem registros, não estou dizendo que não tenha existido, estou dizendo que eu não tenho registros. Se eu não tenho registros, não tem como dar esse dado para vocês. Então, anterior a isso, eu não tenho um registro que vai me dizer que existia esse serviço de forma paga. Então, 94, eu sou de 87, pra você ter uma noção, muito mais novo que eu. Meu irmão caçula, ele tinha 4 anos quando, desculpa, ele tinha 4 anos quando o primeiro intérprete começou a ter o direito de receber, e foi justamente no campo educacional. De lá para cá, e eu estou dando exemplo do nosso estado, porque ele antecede em alguns passos a federação, mas já existia o INES, possivelmente lá já tinha um intérprete remunerado, eu não fiz esse levantamento no Rio de Janeiro, só aqui no nosso estado. Então, existem aí divergências estaduais, né? Então, de lá para cá, vamos colocar aí 90, vamos colocar uma década de 90 ali, onde a gente começa essa profissionalização remunerada. De lá para cá, a atuação do intérprete Libras vem sendo discutida, né? Não só como um profissional que teria que entrar no rol das profissões, mas sobre as atribuições, né? Salário, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, o que ele deixa de fazer. Em 2010, o Estado brasileiro, né, Estado no sentido de nação, o Estado brasileiro, ele sanciona uma lei que vai regulamentar a atuação do intérprete Libras. E daí é o que a gente tem de definição mais recente, que é a definição legal. E para a definição legal, quem é esse profissional? Então, tradutor e intérprete Libras, a gente tem que destacar que ele faz essas duas funções, principalmente intérpretes que trabalham em escola, justiça, universidade, né? Ele vai fazer esse tipo também de tradução, e não é só uma interpretação. Então, o intérprete é o profissional que atua na mobilização de textos escritos, o tradutor, orais e sinalizados de Libras para português e vice-versa. Tá? Então, a gente tem essa capacidade porque eu brinco que eu sou intérprete, estou professora. É o que eu amo fazer, interpretar, mas a minha contribuição aí para a área da minha atuação veio na forma da docência, então eu estou professora, né, mas sou intérprete. Sempre eu vou falar nessa aula, me incluindo, né, nesse grupo aí seleto dos meus colegas de profissão, intérpretes, pode ficar pensando, mas ela não é professora. Estou professora, mas fui intérprete, sou intérprete, e vou ser enquanto eu tiver oportunidade. Bom, voltando. A gente tem essa capacidade linguística, né, de fazer essa mediação entre as línguas, tanto de forma oral, sinalizada, quanto escrita. Só que isso também não quer dizer, e a gente vai discutir isso mais tarde, que todo intérprete faça isso, entende?
que a atuação onde ele está vai dizer muito de que serviço ele vai fazer. Né? Eu não posso exigir que eu contrate um intérprete que vai fazer toda essa questão. Então, depende qual a finalidade dessa contratação, né? Bom, também, né, prefeito de lei e intérprete é o profissional que domina diversas formas de comunicação utilizadas por pessoas surdo-cegas. Você vê aí que, de novo, naquele termo guarda-chuva, que é a surdez, inclui os surdos-cegos. Logo, a tradução e interpretação de Libras inclui a surdo-cegueira, né? E aí a gente chama esse profissional de guia-intérprete. E aí o parágrafo 2º vai dizer assim, a atividade profissional do tradutor e guia-intérprete, e intérprete de Libras, língua portuguesa, acontece em qualquer área ou situação em que as pessoas surdas e surdo-cegas precisam estabelecer comunicação com não falantes de sua língua em qualquer contexto. Então, a gente pode atuar aí em qualquer área, que é uma coisa também que é muito discutida na atuação do profissional em intérprete, por exemplo, naquelas áreas que existe um sigilo profissional de confiabilidade profissional. Terapia, por exemplo, né? A gente tem passado por discussões de atuação do intérprete nessa área. Também, área médica, clínico-médica, principalmente em consultas que são de saúde corporal da mulher e do homem, também é uma questão que passa aí por essa discussão. Como fica o intérprete nessa situação, né? Outros profissionais não necessitam desse atendimento, sendo eu ouvinte, né? Então, o surdo aí precisa de ter um outro profissional. Mas é uma discussão só que eu joguei aqui para vocês pensarem sobre, porque não faz parte do nosso tema, tá? Então, eu tenho aí a definição do intérprete de Libras, que é o que eu falei, é aquela parte maior. Se eu posso atuar, né, em qualquer área, obviamente a educação faz parte dessas áreas. E vou te dizer que a educação corresponde à maior parte de atuação de trabalho dos tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais. É onde a gente encontra o maior número de profissionais atuando, né? Isso desde a educação básica superior, somando desde a educação básica superior. Obviamente, é aí que a gente vê outros segmentos surgindo, né? Para os intérpretes de língua brasileira de sinais, que eu já citei as próprias lives, né? Interpretação remota, de vários contextos, é um outro nicho de mercado. Mas a educação é um nicho, talvez o maior nicho de mercado que a gente tem aí na área da tradução e interpretação. Bom, só que essa é uma questão muito complexa de atuação aí do intérprete Libras, né? Os autores, desde a publicação do primeiro livro em 2007, que chama Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, que é um livro que você faz download grátis na internet, ele é disponibilizado pelo MEC. Foi a primeira publicação sobre a atuação do tradutor e intérprete de Libras. Existe aí uma discussão teórica muito profícua, muito acirrada sobre como atua esse intérprete de língua de sinais, quais são as atribuições do intérprete que atua na educação, né? Existe essa discussão. O intérprete que atua na educação, ele tem uma função muito específica que se difere dos outros campos de atuação, né? E por isso eu coloquei aí no título da aula o intérprete educacional, né? Eu coloquei o intérprete educacional. Porque é já uma ramificação dessa discussão literária, dessa discussão teórica entre os autores de que poderíamos chamar não de intérprete de Libras, mas de intérprete educacional, porque o intérprete de Libras que atua na área educacional tem uma função muito específica. Bom, vamos aí só pontuar, eu coloquei as duas autoras que mais trataram do tema, né, de maior relevância para vocês nesse quadro, o que elas conceituam. Então, quadros
neste primeiro livro, vai dizer que o intérprete educacional é aquele que atua como profissional intérprete de língua de sinais na educação, intermediando as relações entre os professores e alunos, bem como entre os colegas surdos e os colegas ouvintes, na página 59. Aí, ela continua dizendo, sob essa atribuição, que seria antiético exigir que o intérprete assumisse funções que não sejam específicas de sua atuação, que para ela é linguística, mediação das relações entre os professores, então ela só faz a mediação. Então, como por exemplo, ela coloca na página 61, tutorar alunos em qualquer circunstância, apresentar informações a respeito do desenvolvimento do aluno e acompanhar os alunos, disciplinar ou realizar qualquer atividade, né? Então, a quadra vai falar assim, bom, o intérprete de Libras que trabalha na educação, como qualquer outro intérprete, ele segue os preceitos éticos de distanciamento profissional. Ele está ali para fazer a sinalização. Ponto. Só que daí veio outros autores e falou assim, essa definição de intérprete de língua de sinais não responde à demanda, não corresponde à demanda que nós temos de alunos surdos. Por exemplo, os alunos surdos que chegam na educação infantil, no primeiro e quinto ano, ou aí até no ensino fundamental 2, eles não sabem língua de sinais. E a gente não pode deixar ele de ser intérprete por lei. Aliás, voltando lá na aula de desenvolvimento da linguagem, o intérprete vai se tornar, para muitos, aquele referencial linguístico. Então, se eu não tiver aquele profissional, então o aluno não sabe Libras, ele não vai ter o profissional, e se aquele profissional chega lá para um aluno que não sabe Libras fazer o que o André está fazendo aqui, talvez não seja tão satisfatório, né, quanto o trabalho não vai ser muito diferente de um trabalho sem intérprete, é isso que eu quero dizer. Então, a Lacerda, em 2009, você vê que tem uma diferença temporal, ela vai dizer assim, que a atuação no espaço escolar tem características próprias que precisam ser respeitadas. Quer dizer, não posso tratar o intérprete da educação como qualquer intérprete de mediação linguística. E não se trata de respeitar ou não o código de ética, porque daí a Lacerda, vou fazer um parênteses, ela faz uma crítica muito, muito, muito dura ao código de ética do intérprete, que é apresentado neste livro, tá? Mas a despeito disso, ela fala, não estou dizendo que não é respeitar o código de ética, porque essas duas últimas coisas que a Ronice fala está no código de ética do intérprete, né? Mas de compreender os diferentes contextos e as necessidades que cada um impõe para a atuação do intérprete de língua de sinais. Então, é o que ela vai falar. O que está ali não responde a um contexto determinado. O intérprete de língua de sinais não pode chegar numa sala de quinto ano e só sinalizar, né? Então, ela vai continuar dizendo, a Sérgio vai continuar dizendo, observe-se que os diferentes intérpretes assumem diferentes funções, inclusive motivadoras dos alunos, para além da tarefa específica de interpretar, fazer mediação linguística. Não se trata de ocupar o papel do professor. Isso vocês têm que ter bem em mente, porque vocês são professores. Não se trata de ocupar o papel do professor. Mas, nas relações próximas com as crianças surdas, é difícil pensar que eles não sintam também responsáveis pelos bons resultados de aprendizagem. Tá? Até porque isso vai ser cobrado dos intérpretes. Então, essa discussão, ela não fica clara nem para os autores da área, vai ter aqueles que continuam dizendo assim, não, eu ainda estou com a Ronice, e outros vão dizer assim, não, eu ainda estou com ela certa, até porque tem uma outra discussão que a gente tem que falar, que serve de pano de fundo para essa, que é a discussão da educação bilíngue, né? Então, se o professor é bilíngue, e aí o professor deveria assumir esse papel de docente e mediador linguístico, ou a língua de sinais deveria ser língua de instrução, né? E aí, nessa discussão, vai dizer que o intérprete ali a atuação do intérprete é meramente linguística. E aí mas não corresponde a todos os contextos, né? Se eu falar de educação bilíngue hoje no Brasil, a educação bilíngue acontece em contexto inclusivo.
é uma educação inclusiva bilíngue, e não só uma educação bilíngue. Por mais que a gente tenha, volto na aula de bilinguismo, voltem lá. Por mais que a gente tenha uma lei publicada recentemente sobre educação bilíngue, ela não foi, por exemplo, implementada ou regulamentada por um decreto. A gente só tem a lei. Enquanto isso não ocorre, a gente tem uma lei muito anterior a isso, que é a lei da inclusão, que é o que está em vigor, né? Então, a maioria dos surdos estão em escolas regulares. E sendo escolas regulares, é um professor, regente e um intérprete de língua de sinais, que vai fazer o papel de mediador linguístico ou, né, esse trabalho mais voltado para a educação que a Lacerda propõe. Então, a gente tem aí um ponto muito divergente sobre a atuação do intérprete de língua de sinais na literatura, que eu gostaria de destacar para vocês. E aí também a gente tem a questão, é uma questão também para os documentos. Existe essa lei que eu coloquei para vocês, a definição, né, aquela que regulamenta a profissão de intérprete de Libras, vai dizer assim, são lá no artigo 6º, vai dizer assim, são atribuições do trator intérprete de Libras no exercício de suas competências. Tinha um que eu tirei, mas para nós interessa 2, interpretar em língua brasileira de sinais, língua portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino dos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso ao conteúdo. E aí a gente já tem uma brecha para o que diz o Lacerda, né? A mediação linguística apenas não viabiliza o acesso ao conteúdo, né? Aí no artigo 7º, ele vai dizer assim, o intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerente, né? E respeitando a pessoa humana e a cultura surda, em especial pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir ou interpretar. É isso que diz a lei sobre a competência do trator intérprete. Só que anterior a isso, tinha de 2005, o decreto 5626, que dizia assim, o profissional que se refere ao caput, né, que é o profissional intérprete de língua de sinais, atuará nos processos seletivos dos cursos da instituição de ensino. Então, sempre que houver um processo seletivo, eu preciso ter um intérprete de língua de sinais. 2, nas salas de aulas para viabilizar o acesso dos alunos ao conhecimentos e conteúdos curriculares e em todas as atividades didático-pedagógicas. 3, apoio à acessibilidade e serviços e atividades fim da instituição de ensino. Então, a gente tinha também essas definições, a gente tinha essa definição do decreto 5626, que foi aí ampliada e modificada em algum momento pela lei 12.319, que é a lei do intérprete em 2010. Então, vejam vocês, essa questão, como eu disse, é um assunto muito importante, mas um assunto muito complexo, é porque existe uma divergência tanto legal quanto teórica a respeito da atuação do intérprete de língua de sinais. E aí, como fazer para resolver esse impasse? Não tem como resolver esse impasse. Quem geralmente acaba resolvendo o impasse são as secretarias de educação. Como cada estado escolhe um posicionamento mediante o que está escrito na lei, mediante o que está escrito na teoria, para atribuir a função ao intérprete. Então, o intérprete, a atribuição do intérprete educacional, mais especificamente, ela acaba sendo atribuída pela Secretaria de Educação, ou do Estado, ou da Prefeitura. Tanto que, na minha pesquisa de doutorado, que foi numa escola estadual, tinham intérpretes que atuavam nas duas redes. E aí existia uma diferença de atuação das duas redes. Então, o intérprete numa rede atuava de uma forma, e o intérprete de outra rede de ensino, da municipal, né, atuava de uma forma, e o intérprete da rede estadual atuava de outra forma, mesmo ele sendo o mesmo intérprete, né, com alunos diferentes, em horários diferentes,
mas atribuições dele eram diferentes, tanto que na minha tese eu trago depoimento dos intérpretes a respeito da atuação. Se eu pergunto, quando eu perguntei para os intérpretes, mas assim, qual que é a tua função? O que você faz? Que responsabilidade sua fazer? Aí eles falavam assim, eles falaram que eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu falei, mas você acha que você tem que fazer isso, isso, isso? Eu acho que isso talvez sim, isso talvez não. Então, essa insegurança e essa incerteza do que eu, intérprete, posso fazer, qual é a minha atuação, ela é gerada nos profissionais justamente por conta dessa complexidade, dessa discussão que existe tanto nos documentos quanto na teoria, né? E nas próprias secretarias de educação. Então, eu atuo em Campo Grande. Quando eu atuo numa rede, eu tenho uma atribuição, e quando eu interpreto em outra rede, eu tenho uma atribuição que difere da primeira, mesmo desempenhando a mesma função que é intérprete de língua de sinais, intérprete educacional. É complicado, né? É obviamente que isso gera uma incerteza nos próprios profissionais e que vai gerar uma incerteza e um conflito na relação com o professor, né? Porque daí cada professor também que tem uma relação com o intérprete ou com vários intérpretes vai falar assim, não, mas eu acho que o intérprete tem que fazer isso, que foi o que aconteceu na minha pesquisa de doutorado. Na entrevista com os professores, no meu diário de campo, na observação, eu constatei, tem na minha tese, que alguns professores falam assim, mas o jeito que essas intérpretes trabalham é muito melhor do jeito que as outras trabalham. E eu falei, mas como que as outras trabalham? Que difere dessas, se as duas são intérpretes? Não, essas ajudam, essas realmente fazem diferença. As outras, eu nem sei o que elas fazem, né? Aí elas tomam uma posição do que é certo, do que é confortável para o professor, e não do que é atribuição realmente do intérprete de língua brasileira de sinais. Por isso que eu digo que essa aula, para mim, é a mais importante da atuação de vocês. Por quê? Porque é o profissional que vai estar ao lado de vocês, segura na mão de Deus com uma e com a outra dê a mão para o intérprete. É assim que funciona na educação de surdos na escola inclusiva. Aliás, eu desculpo, acho que no artigo, não vou lembrar qual, sobre essa. Foi no artigo que eu publiquei ano passado pelo Congresso Brasileiro de Educação Especial, a centralidade da educação do intérprete, a responsabilidade que colocam na atuação do intérprete para o sucesso da educação de surdos, né? Que é uma coisa que também a gente precisa discutir com vocês, professores, né? A responsabilidade não é do intérprete, não pode ser só do intérprete, né? O professor precisa começar a se responsabilizar por esse processo de ensino também, né? Eu não posso mais me esconder atrás mas eu não sei língua de sinais, né? Eu tenho que tomar uma atitude a partir de que eu tenho um profissional na minha sala que trabalha comigo, que sabe língua de sinais e pode me ajudar, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, eu quero que vocês entendam que o trabalho do intérprete não é balançar a mãozinha, né? Não é. Tinha um vídeo que eu queria passar para vocês, mas eu acho que vou deixar disponível para vocês no ambiente, que é um vídeo até de um humor mais pesadinho sobre o intérprete de língua de sinais, sobre as coisas que a gente ouve na sala dos professores, né? Quantas coisas eu ouvi na sala dos professores. Mas você ganha a mesma coisa que eu? Mas a culpa não é minha, a culpa é do sistema que ainda não regulamentou a minha profissão, não me deu um salário. Para ser contratado pela educação, os intérpretes têm com cargo de professor. Então, é professor e intérprete de língua de sinais, pelo menos aqui no Campo Grande de Mato Grosso do Sul. Eles não são contratados como técnicos, porque eles desenvolvem o trabalho educacional em sala de aula. Então, logo, ele tem que ter formação, né? Então, uma das competências do intérprete é ter uma formação. Se eu passo por uma formação, a remuneração tem muito mais a ver com a formação do que com o trabalho que eu vou exercer ali naquele ambiente escolar. Bom, além disso, o intérprete tem que ter ali habilidade linguística, né? A habilidade de fazer essa mediação linguística, mesmo que o aluno não saiba a língua de sinais,
se o aluno quer aprender e o desenvolvimento da linguagem é para a língua de sinais, e o intérprete ou referencial ele tem que saber língua de sinais. Aliás, este intérprete tem que saber língua de sinais com fluência. Então, e ele tem que ter uma capacidade linguística de fazer essa transferência entre línguas. Então, ele desenvolve a interpretação em línguas de diferentes modalidades. Como eu disse para vocês, é um contexto totalmente diferente do intérprete de línguas orais, né? Então, além de ter competência linguística, a gente está falando de línguas de diferentes modalidades. Uma é gestual visual e a outra oral auditiva. Então, envolve diferentes modos de interpretação, né? Então, ele tem que ter essa competência. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa, por exemplo, que saiba a língua de sinais que pode ser intérprete. Não é todo filho de surdo, por exemplo, que nasceu sinalizando que vai ser intérprete. Ele precisa ter as competências linguísticas e competências tradutórias de transferência, né? Então, é um profissional que precisa de uma formação e precisa de competências específicas, né? Fala assim, tem um amigo ali do lado da minha casa que sabe língua de sinais, vou chamar ele para interpretar. Não, não acontece assim. Eu tenho a experiência de uma vez eu estava justiça itinerante, né? Estava na justiça itinerante e aí estava a mãe surda, a filha era ouvinte, e era uma questão familiar e tal. E aí a advogada começou a fazer várias perguntas, e aí a menina respondia, e aí ela conversava e interagia com a mãe ao mesmo tempo, né? E aí, por um momento, eu falei assim, bom, se ela mesma está sinalizando para a mãe, e ela responde falando, sinalizando, a mãe estava olhando para ela, eu vou me ausentar aqui, né? Me calar aqui. Aí, a hora que a juíza falou assim, então tá bom, agora eu vou preferir a sentença. Aí, imediatamente, a menina falou assim, agora olha para ela. Que era eu, né? A intérprete. Na hora, ela falou pra ela, agora olha para ela, tipo, aqui foi a minha limitação. Conversar com você eu consigo. Mas passar o que a juíza está dizendo com clareza, com uma ideia que você precisa de entender, aí está a minha limitação. E ela era filha dela, filha conversava com ela o tempo todo, mas ela teve essa consciência de que o limite dela estava ali. E ali entra a minha competência como profissional, né? Não, aqui eu assumo, aqui é minha área, aqui pode deixar comigo. Então, não é todo filho de surdo que é intérprete, não é todo professor de surdo que é intérprete. Uma coisa é você dar aula da sua disciplina em língua de sinais. Outra coisa é você pegar várias disciplinas e traduzir. Por exemplo, vamos dar o exemplo do próprio André, que está aqui comigo. O André está interpretando minha aula hoje. Amanhã eu encontro com ele na universidade, na minha sala, ele tem uma sala de frente que ele interpreta curso audiovisual. Eu nem sei que disciplina, né? Tipo, são coisas completamente diferentes, né? E hoje ele está aqui comigo, amanhã nos encontramos, mas ele está interpretando outro conteúdo de uma outra matéria, de um outro professor que não tem nada relacionado a esse. Enfim, né? Eu posso dar a minha aula em língua de sinais e saber, mas às vezes não tenho competência de passar outros assuntos ou uma diversidade de assuntos para a língua de sinais. Então, a habilidade e a competência do intérprete é sim singular e específica. Deu uma travadinha, eu esperei. Bom, então, além dele desenvolver uma atividade intermodal, que é entre modalidades, ele também desenvolve uma atividade bimodal, de duas modalidades, né? Porque ele precisa, por exemplo, o tempo todo estar olhando para o referente, né? Ele precisa deste contato com quem está falando, né? Com a fonte da mensagem, que os intérpretes, por exemplo, de línguas orais não têm, né? Eles fazem anotação enquanto eles estão ouvindo e tal. É muito diferente. E ele não tem o mesmo prestígio das línguas orais. Não tem, né? Você fala assim, olha, a gente precisa de um lugar para o intérprete, que seja iluminado, que seja visível, né? Daí eles colocam um palco e colocam o intérprete lá embaixo. Não, não tem como, né? Coloca as bandeiras das nacionalidades inteiras atrás do intérprete de língua de sinais, também não posso. É poluição visual,
É como se tivesse um barulho atrás de quem está falando, não dá, tem que tirar, esse não é o melhor lugar. Então, nunca se pensa no intérprete. O intérprete sempre é o último, nunca querem pagar o intérprete, que vem dessa consequência do voluntariado. O André, acho que essa confirmação dele não foi nem de construção brasal, foi isso, não querem mesmo. Não querem, gente, não querem, viu? Combinou bem com... Não querem pagar o intérprete. Então, tipo, quanto vocês cobram? Ai, mas é muito, né? Então, exigiu de nós tempo, esforço, trabalho, dedicação. São horas que a gente deixa de estar com as nossas famílias, com os nossos filhos, para se dedicar a uma língua que não é nossa, né? E de competências tradutórias que nos exigem estudos, né? Então, isso tudo é agregado no valor do que eu tenho para oferecer, que é a tradução e interpretação, né? Bom, esse é o intérprete de língua de sinais. Então, só para vocês entenderem qual que são o processo linguístico da interpretação que acontece durante uma interpretação simultânea, que é o intérprete que o André está fazendo agora, ele ficou fora de ordem. Ele recebe a mensagem, depois eu arrumo. Ele recebe essa primeira aqui. Ele recebe a mensagem na língua, aqui língua portuguesa, ele está recebendo a mensagem na língua portuguesa. Aí ele tira da forma gramatical da língua portuguesa, porque, né, não segue a mesma forma gramatical. Ele reestrutura aquela mensagem na forma gramatical da língua de sinais, e aí ele emite a mensagem na língua de sinais. Então, são esses 4 processos que passam a interpretação cerebral, né? Intextualização tem nomes técnicos, tá? Que para vocês não é interessante, mas esses nomes técnicos, essas formas aí que eu disse, acontece de 5 a 10 segundos. Você vê que sempre vai ter um delay, às vezes um pouquinho maior, depende da quantidade de frases e palavras que a gente vai falar, porque a gente precisa saber da mensagem toda, ou pelo menos daquele contexto todo, para tirar da forma, saber o que quer dizer, para reestruturar numa outra forma, para emitir. E isso tudo acontece simultaneamente em 5 a 10 segundos. Então, é um processo cerebral constante, fora o trabalho motor, linguístico, que o André está fazendo, tá? Então, esse é o processo, o que eu estou querendo dizer para vocês. É difícil, não é fácil. Né? E aí, às vezes, as pessoas têm a impressão que é mais fácil ainda quando tem um surdo sinalizando, ela está falando, mas ela só está falando. Eu digo para vocês, por experiência, pode ser que tenha alguém que ache mais confortável, mas é mais difícil ainda quando você pega a mensagem principal, a que você tem que passar na língua que não é a sua de origem. No caso, você pega em libras para passar para o português. É complexo, é muito mais complexo, muito não, mas é mais complexo do que você receber na sua língua, né? Então você consegue compreender a mensagem muito mais rápido, né? Então valorizem o intérprete que está aí com vocês, né? Além da formação pedagógica que ele tem, que vai ser formado em pedagogia, letras libras, enfim, ele ainda tem uma formação e ele está ali num processo constante de cerebral que exige muito, 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 muito mesmo do profissional. Bom, mas daí a gente entra naquela discussão, voltando àquela discussão, né, da complexa, da Lodge, da Lacerda e da Quadros, a gente vai ter aí uma divisão de interpretação por ano de ensino, né? Então, o intérprete que atua no primeiro ao quinto ano, a gente descobriu, e aí eu digo a gente, porque em vários contextos brasileiros eu pude confirmar isso, mas mais especificamente em Campo Grande, com a minha pesquisa de doutorado, que o ensino do primeiro ao quinto ano, basicamente, é um ensino de bidocência. Não devia nem chamar intérprete de língua de sinais. Devia chamar professor regente e professor bilíngue. Tá? Já acontece esse professor bilíngue no primeiro ao quinto ano. Né? Porque o trabalho do intérprete de primeiro ao quinto é um trabalho quase que independente do trabalho do trabalho do professor regente.
né, que não deveria ser, mas é um trabalho realmente de bidocência dentro da sala de aula. Nós temos 2 professores ali atuando com aquele aluno. Tanto que algumas responsabilidades são descritas para o intérprete, são exigidas do intérprete, como, por exemplo, elaborar um portfólio de aprendizagem do aluno. É um intérprete do 1º ao 5º ano que faz isso, aqui no nosso estado, aqui em Campo Grande. Tanto na prefeitura quanto no estado. Então, se ele elabora, é ele que ele faz as adaptações das atividades do professor. Então, o professor tem lá um planejamento, nem das atividades do professor. O que acontece é que ele elabora atividades a partir do planejamento do professor. Então, ele faz esse trabalho de bidocência, que eu acho que não deveria chamar nem intérprete educacional. Eu acho que de 1º ao 5º ano aí é achismo, chama intérprete educacional, tá? Pela literatura. Mas na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho que é um trabalho de docência. Então, nós temos aí, de 1º ao 5º ano, já em sala de aula da escola inclusiva, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e em alguns outros estados, um professor regente e um professor bilíngue, que é aquele professor que sabe língua de sinais e vai passar o conteúdo direto em língua de sinais. E caminha muito próximo, ou caminha a partir do conteúdo que o professor de sala vai dizer. Então, Soares, lá em 2018, você vai ver que tem essa diferença temporal, ele aponta o quê? Que na prática diária, que nos confrontamos com as especificidades próprias do ambiente escolar e que exigem do intérprete educacional abordagens distintas. Sendo assim, tomar conhecimento do ponto de vista e das concepções assumidas por este profissional é imprescindível para que possamos chegar a um consenso quanto às atribuições e envolvimento do intérprete educacional no espaço escolar. Então, é o que eu falei, quando eu perguntei para os intérpretes, qual é a concepção que você tem sobre a sua atuação? Eu acho que eu faço isso, mas eu deveria fazer aquilo, é porque ele ouviu de alguém que ele deveria fazer aquilo, e que não está muito claro que naquele contexto ele não é só um intérprete, ele também é um professor bidocente daquela sala, mas que aos olhos da escola, a concepção da escola é que ele seria só um intérprete. Enfim, existe aí uma sobreposição de lupas que impede a gente de ter uma visão clara. É como essa imagem aí mesmo, fica tudo desfocado, tá vendo? Você não consegue... você vê várias pessoas, mas você não tem a nitidez dessa imagem, você não tem a nitidez dessa competência. Porque a escola enxerga aquele profissional de um jeito, ele faz de fato um trabalho que é de bidocência, o professor enxerga ele de outro jeito, os alunos enxergam ele de outro jeito, e o aluno surdo vai enxergar ele de um terceiro jeito, por conta dessa falta de especificidade e de chegar a um consenso, né, sobre a atribuição do intérprete no espaço escolar. Bom, então, o que seria um trabalho docente, né? E aí, em Negreiros 2021, é da minha tese. O que eu cheguei a analisar nesses 2 anos da minha pesquisa? Bom, o trabalho ser docente, você, professor, você que está aí me ouvindo, vai ser professor, os professores precisam participar da elaboração, tá? Quando, não, por exemplo, não havia uma discussão entre os profissionais antes de trabalhar junto com o aluno. Então, os professores precisam participar da elaboração do trabalho que vai ser apresentado para o aluno. Então, tem lá, meu planejamento está aqui, o que nós vamos fazer? Então, dá ali para o intérprete um tempo para ele pensar a respeito do que ele vai fazer, discute, professor, eu pensei em fazer isso para a gente seguir o seu planejamento e eu trabalhar dessa forma com o aluno surdo. Olha, eu acho que talvez se a gente mudar o objetivo para esse, fique melhor e você consiga trabalhar mais fácil. Ok, chegamos a um consenso. Isso precisa fazer parte do planejamento do professor. Ah, mas o professor tem 6 aulas, eu entendo. Mas, assim, se você é professor de surdo, você precisa reservar o seu planejamento da escola para conversar com o intérprete. Você precisa fazer parte do contexto escolar isso. Eu sei que você tenha lá uma prova da semana que vem para elaborar no horário do seu planejamento na escola. De preferência, 10 minutos que seja, mas você precisa participar da elaboração. Você não pode entregar um negócio para o intérprete e falar assim, se vira, faz o que você quiser. Por isso que eu falo que é um trabalho muito distanciado, é um trabalho quase que independente do professor. Porque não acontece, na verdade, um trabalho bidocente. Acontece a bidocência porque são 2 professores atuando na mesma sala.
né? Mas não é um trabalho colaborativo, de bidocência de colaborativo. Bom, então, durante o processo de aplicação, precisa haver a interação pedagógica do professor sobre o material adaptado. Então, ó, vou fazer isso, ok. Antes de aplicar com esse aluno, professor, tá aí o material, leva para sua casa, vê, tal, semana que vem a gente vai, o bimestre começa com esse material, beleza? Então, o que eu percebi é que algumas vezes acontecia uma conversa já sobre o desenvolvimento desse material, mas no momento que ele é aplicado, o professor nem conhecia. Ele não sabia. Isso daí era dado para ele depois, no final, quando estava tudo respondido, aí o material ia para o professor para ele avaliar. Né? Então, o professor precisa fazer intervenção pedagógica do material. O professor tem que assumir essa responsabilidade de docente também por aquele aluno e falar assim, olha, tá, essa disciplina, aqui você vai ensinar Libras para ele, mas você não está ensinando pedagogicamente nada do assunto da sala. Não dá para mudar para isso, né? Mas se eu não conhecer o material, não tem como eu fazer, tá? Então, nas explicações dos conteúdos, os docentes precisam agregar recursos visuais em todas as aulas, né? Ah, mas o intérprete já fez a adaptação, o professor bilíngue que está ali na minha sala, que é chamado de intérprete educacional, já fez a adaptação. Mas ainda assim, quando eu estou explicando a matéria, quando eu estou contando a história, quando eu estou, né, naquele momento, o responsável por aquela disciplina sou eu, o intérprete vai estar aí fazendo a mediação linguística. Naquele momento eu não tenho que fazer diferente. Então, como que eu faço para ajudar o trabalho do intérprete, para chegar ao meu aluno, porque é aluno da sala, se você é professor de todos. Você precisa inserir imagens, maquetes, mapas, vídeos e todos os recursos visuais que você puder, tá? E eu estou dizendo recursos visuais pensados, tá? Não é ilustrativos. Mas a gente vai falar disso numa outra aula. Enquanto os alunos ouvintes fazem as atividades, os professores precisam interagir com os intérpretes educacionais, precisam deste momento em sala de aula. Então, você vai ter que preparar um tempo para atividades dos alunos, onde você tenha este momento de interação. Vai ter que estar no seu planejamento metodológico, na sua sequência didática ali, um momento da sala de aula que você vai deixar para os alunos ouvintes exercerem a autonomia dele a respeito do conteúdo, que é elaborar, sei lá, um texto, fazer uma atividade, e neste momento saber que para os alunos surdos é importante que você tenha ali para falar para eles assim, vamos tirar as dúvidas dos alunos agora, nós dois juntos, porque é um trabalho bidocente e colaborativo. Então eu não tenho que deixar, ó, agora é a hora da atividade, eu vou corrigir da sala anterior, enquanto vocês fazem, o intérprete faz com o surdo. Isso não é participar do processo educacional do aluno, não é um trabalho de docência colaborativa. Então, os professores precisam perguntar sinais, principalmente sobre os temas de conteúdo durante a explicação. Isso faz prender a atenção do aluno surdo na sua interpretação. Não estou dizendo de todos. Por exemplo, vou dar aula sobre letras, né? Vamos ver, verbos, flexão verbal, tempo verbal. Aí eu falei assim, não, bom, gente, hoje a aula é de verbos, vamos aprender sobre, sei lá, pretérito. Vamos aprender sobre pretérito. Aí eu pergunto pro intérprete, pro aluno assim, e aí, vocês, como que é o sinal de verbos em língua de sinais? Verbo. E como que é o sinal de pretérito? Pronto. Você trouxe o aluno para você trouxe a explicação para perto, você aproximou, você ensinou aos outros alunos dois sinais, você está fortalecendo a língua brasileira de sinais, que é a língua minoritária na sua sala, você está promovendo inclusão e fazendo um trabalho de docência. Uma pergunta, né? Uma pergunta fácil. Aí, durante a explicação, você vai lá e fala assim, ó, pretérito, perfeito, comi. Como que é em língua de sinais? Eu. Ah, é assim. E como que é ele, né? Daí vai ter um indicador do já em língua de sinais. Como que é ele?
Aí você vai perceber, tá vendo como as línguas são diferentes? Em língua de sinais, aí você também começa a ter consciência de que as construções são diferentes na língua de sinais. Se você não pergunta, você não vai saber por que o aluno está com dificuldade. Aí você começa a ter uma avaliação diagnóstica. Como em língua de sinais, é a mesma forma verbal para eu, ele, eu, você e ele tem a mesma forma verbal, vai ser sempre esses dois sinais, não tem uma flexão que mude de gênero, né? Você começa a perceber, mas você só vai começar a perceber se você fizer esse trabalho, você se der a este trabalho, se você se propuser a fazer essa intervenção, mas isso é uma necessidade. Bom, os intérpretes educacionais, eles sempre recorrem à coordenadora como impressão de papel, ele precisa ter esses recursos, e isso é uma coisa que o professor pode lutar junto, falar, olha, para adaptação do meu material, eu preciso que vocês disponibilizem aí para o intérprete, xerox, vocês, impressão, eles precisam, né? E este momento tem que ser conversado no trabalho pedagógico, aquele primeiro que a gente falou lá. Se vocês conversam, você sabe que aquele intérprete vai precisar imprimir, vai precisar sei lá, color set, de um material para fazer essa adaptação, que ele vai à coordenação, vá junto. Você é o professor de sala de aula. Né? Não pode ficar a cargo do intérprete fazer todas essas coisas sozinha. Né? Então, os cadernos e apostilas precisam ser entregues para o professor da avaliação. Só que não tem sentido ser entregue para o professor da avaliação se o professor não fizesse acompanhamento de o que nós vamos fazer, qual que é o plano de trabalho, modificar o que precisa ser modificado, conhecer este trabalho durante o percurso para no final avaliar. Porque senão, quem tem a avaliar é o intérprete, mas ele não tem essa função, ele não tem esse poder. Né? Então, você precisa ter essa concepção de que você é o professor e que para você ser o professor, você precisa participar desse processo. Bom, aí a gente chega do sexto ao nono ano, que é onde vocês vão atuar mais, já é um trabalho mais colaborativo, né, e menos bidocente. Então, porque ele está numa fase de transição para independência e autonomia do aluno. Então, existe aí, nessas duas primeiras etapas, sexto, sétimo ano, que o intérprete começa a colocar um limite no trabalho de bidocência para ser apenas um trabalho colaborativo, tá? Então, ele ajuda o professor nas escolhas dos materiais, ele não faz mais a escolha do material, né? Não é ele que faz a escolha do material, não é ele que faz a adaptação, leva o professor ver, não. Ele ajuda o professor que fala assim, ó, vou dar essa aula com este material, o que você acha? Então, ele faz interferências linguísticas no material, tá? Ele fala assim, não, professor, daqui que eu vou corrigir ou eu vou trabalhar no seu material para a gente deixar ele um pouco mais redondinho. Devolve o material para o professor vai aplicar o material com o aluno e ele vai fazer essa mediação buscando autonomia. É óbvio que eu preciso de um contexto, eu preciso saber se aquele aluno já tem essa independência, essa autonomia, mas eu tenho que trabalhar para isso, né? Então, ele continua fazendo trabalhos de Libras e acompanhando os processos educacionais e avaliativos, ele continua fazendo aquela sistematização de, professora, a gente precisa colocar a língua de sinais aí nessa atividade, né? A gente pode fazer isso, eu tenho este material que pode complementar o seu e a gente pode trabalhar com os dois. Isso o intérprete pode fazer a todo momento, esse trabalho mais de perto. Mas a gente precisa entender que nesse Fundamental 2 eu preciso gerar no aluno essa independência e autonomia porque ele vai para o ensino médio. Né? E daí no ensino médio a gente vai ver um pouco mais sobre a atuação do intérprete, uma interpretação mais distante e o professor assumindo mais esse papel de docência mesmo, e aí mais com aquela cara de quadros, né? Porque até aqui tem aquela cara de Lacerda, né? Do que a Lacerda diz. Então, o intérprete continua acompanhando os estudantes em todos os momentos que precisa da comunicação, né? Ali na coordenação, direção, seminário, conversa, reunião, enfim. Ele realiza as interpretações do conteúdo e media toda e qualquer comunicação entre o professor e a subprofessor e os demais estudantes. Óbvio que todo mundo estiver falando a todo tempo, não tem como, você tem que escolher um, né?
Quem que você vai interpretar? Ou não interpreta ninguém, fala, não dá para entender nada. Tá todo mundo falando junto. Então, essas coisas precisam ser observadas numa sala que tem aluno surdo. Tá? Que um tem que falar, esperar o intérprete sinalizar para eu dar a minha resposta. Tá? Então, é entender que a primeira fase é um trabalho muito de docência, a segunda fase é um trabalho de independência, de transição e independência, e a terceira fase, que é o ensino médio, é um trabalho de mediação linguística. Então, é difícil o intérprete interferir agora na metodologia do professor regente. Então, ele faz orientações pontuais e adaptações das atividades propostas. Então, ele fala assim, professor, não está legal, seria melhor se o senhor trouxesse um mapa, eles não vão conseguindo visualizar. Ele faz essa conversa próxima. Né? A gente pode até conversar num momento de planejamento a respeito dos conteúdos que vão ser propostos, da forma que o professor vai apresentar, mas ele já tem esse distanciamento de uma mediação linguística escolar, que é diferente de uma mediação linguística de saúde ou de justiça, que é ainda mais distante mesmo, é só eu passo e como se eu não estivesse ali. Ali eu consigo falar para o aluno assim, olha, se você tiver com dificuldade, eu posso, entre uma aula ou outra, sinalizar de novo este enunciado, sinalizar de novo essa atividade, sinalizar. A gente consegue voltar, perguntar para o aluno, assim, aconselhar, falar, pergunta de novo para o professor, pede para o professor te atender, pede para o professor, né? E aí o aluno ir até o professor e você fazer essa mediação ali mais próxima, sentar e os três pensarem juntos de como eu chego a esse processo, mas sem interferir na metodologia do professor. Então, ele nunca vai omitir informações, né? Ele sempre vai solicitar o apoio do professor quando ele não entender o conteúdo, para interpretar com mais clareza. Então, isso pode acontecer. Do intérprete levantar a mão e falar, professor, você pode explicar isso de novo? Como eu disse, são várias áreas, várias disciplinas e cansaço e mente humana chegam ao limite, né? Solicitar que o surdo sinalize novamente também, né? Então, o surdo do ensino médio já é um surdo fluente. Então, da mesma forma que eu, às vezes, vou pedir para o professor, vocês têm que ter a paciência de o intérprete falar de novo, o que significa esse sinal? E fazer essa interferência mais próxima e vocês esperarem. Então, mas ele não assume responsabilidade quanto ao desenvolvimento acadêmico do estudante, é o professor. Ele não realiza relatório quanto ao desenvolvimento acadêmico do estudante, e ele não planeja ou faz adaptações de conteúdo. Tá? Isso tudo ficou lá até o 9º ano. Tá? Isso a gente dividindo aquela proposta inicial da Lacerda e da Quadros. Tá? Se a gente fosse dividir para falar assim, não, a gente precisa ter aqui, e tirando do contexto que a gente conhece das escolas. O que acontece nas escolas, principalmente aqui no nosso estado. Então, é isso que acontece. Acontece que no primeiro a gente tem um bidocente, um professor bilíngue. Não sei se o nome começa um trabalho de interpretação para criar autonomia, mas ainda faço ali um portfólio, ainda vou fazer algumas adaptações das atividades que o professor propõe. Eu ainda tenho uma intervenção mais próxima com o aluno, e no ensino médio eu consigo ter esse distanciamento que vai preparar ele para a universidade. Tá? Então, por que educacional? Né? Então, a Lacerda, em 2005, ela contribuiu que, em relação ao intérprete da sala de aula, se verifica que ele assume uma série de funções. Ensinar a língua brasileira de sinais, e por isso a gente fez aquela divisão de anos para vocês. Atender as demandas pessoais do aluno. O aluno, por exemplo, está num estágio de desenvolvimento da linguagem diferente do que ele deveria estar, ou num estágio de aprendizagem em decorrência do desenvolvimento da linguagem, que não deveria estar, então eu consigo atender essas demandas pessoais. Ele ajuda nos cuidados com o aparelho auditivo, porque são crianças, né? Ele atua frente ao comportamento do aluno, ele estabelece uma posição adequada em sala de aula em relação aos alunos surdos e ouvintes. Quer dizer, eu não sou professora da sala, eu estou fazendo um trabalho específico de língua de sinais.
Então, ele atua como educador em frente às dificuldades de aprendizagem do aluno surdo. Ele está ali fazendo todas essas atividades que ela comprovou na pesquisa dela e que só foram reverberar na minha pesquisa, que são as mesmas que eu encontrei, do primeiro ao quinto, né, e até o sétimo, que foi uma pesquisa, se aproximam muito de um educador. Então, ele já desenvolve um trabalho de professor. Então, como eles desenvolvem um trabalho de professor mais língua de sinais, é chamado de intérprete educacional. Por isso que ela defende essa terminologia, assim defende que ele deve interagir com a equipe educacional. Todavia, isso distancia do seu papel tradicional do intérprete, que é fazer aquela mediação linguística, gerando polêmicas, né? E aí, essa também insegurança do intérprete. Já Garcia, que não faz parte do mundo da surdez, ela vai justificar, né, que a gente precisa nessa mobilização de diferentes etapas, porque ela vai dizer assim, os professores podem sentir relutantes em abandonar o tempo de ensino para se concentrarem na consciência metalinguística, ou eles têm resistência e dificuldades, ou pode estar inseguros sobre utilizar os recursos da língua materna de forma significativa, língua materna do estudante, no caso surdo, né? De forma significativa, eles falam, eu não sei como adaptar, eu não sei como fazer, eu não conheço a língua de sinais, não conheço assim, a singularidade deste aluno, posso conhecer a singularidade da Libras, porque eu fiz a disciplina, mas eu não sei, né, como pegar o meu conteúdo e fazer uma adaptação. Então, eles enfrentam vários obstáculos práticos que o impedem. Tempo de planejamento, muitos alunos, muitas salas, né? E aí para a criação desse ambiente multilingüe de aprendizagem. Então, eles precisam do apoio e da orientação para resolver essas limitações, principalmente nas séries iniciais, porque os conteúdos de séries iniciais requerem isso, né? Requerem uma adaptação maior, tanto os conteúdos quanto o contexto da surdez que nos trouxe até aqui. Requer essa necessidade. E quem vai fazer esse apoio e essa orientação? A Secretaria de Educação? Quem está ali na sala todo dia com você, tá? Que é o intérprete educacional. Então, a atuação do intérprete educacional, nós estamos finalizando, tá? Nesse sentido, para além da discussão sobre a função do intérprete em si, a sua atuação contribui pedagogicamente, além de ser primordial para a inclusão e difusão da Libras na comunidade escolar e nas práticas pedagógicas. Então, é inegável, inegável. E aí eu menciono aquele texto de novo, da centralidade que o intérprete tem nesse processo educacional e inclusivo das pessoas com surdez, né? E eles contribuem na medida que os professores podem reconhecer suas limitações e encontram na atuação do intérprete o suporte necessário para tornar o conteúdo compreensível aos alunos. Então, a gente precisa reconhecer as limitações. Eu só vou reconhecer as limitações se eu tenho alguém que faça alguma coisa e faça, professor, era assim. A gente tem que fazer. E assim eu posso aprender também, né, com o que está sendo proposto. Eles estão constantemente presentes em reuniões pedagógicas, conselhos de classes, projetos de interclasses interdisciplinares, festas e jogos escolares, pontuando e lembrando a importância da Libras e da singularidade do aluno surdo. É ele que está lá, vamos fazer festa junina, vai ter quadrilha. Tem um aluno surdo no sexto B. É ele que vai lembrar a comunidade escolar de que a comunidade não é mais monolíngue, ela é pelo menos bilíngue, e que a língua de sinais precisa ocupar. Todo mundo vai ter que trabalhar numa barraquinha. Se o diretor for falar e tiver apresentação, o intérprete precisa estar no palco, eu não posso trabalhar numa barraquinha. É ele que vai criar essa consciência escolar da língua de sinais presente e das necessidades da língua de sinais para todo o espaço escolar, nos projetos interclasses, no sarau. Vai ter um sarau de 2 horas, eu sou um intérprete sozinho, nós vamos ter que fazer uma equipe de interpretação, vocês vão ter que chamar mais gente. Quem vai fazer isso ali? E quem faz isso o tempo todo? Que eu presenciei e que eu fui o intérprete de língua de sinais. Então, ele cria uma consciência na escola de inclusão da língua de sinais. Porque o aluno surdo acabou a aula, vai embora. Quem está ali o tempo todo é este profissional. Então, ele é primordial para a inclusão.
né? Ele promove cursos de Libras e outros projetos que visam incluir os alunos surdos na comunidade escolar, contribuindo para a promoção da equipe linguística da comunidade escolar, ou pelo menos indica cursos de Libras, né? Em algumas escolas eles indicavam. Mas, por exemplo, tinha na escola o momento da formação pedagógica que o coordenador separava ali para o intérprete ensinar alguns sinais de contexto escolar para todos os professores. Então, ele está ali fazendo uso e difusão da língua de sinais naquele espaço, para ele se tornar bilíngue de verdade, né? Inclusive bilíngue. E oportuniza a interface entre as linguagens no espaço escolar e o fazer pedagógico. É só por ele e por meio dele. Né? A gente não consegue, de outra forma, incluir e oportunizar essa interface Libras, português e português Libras, se não houver ali o intérprete de língua de sinais. E é ele também que vai oportunizar que isso aconteça sem ele, quando o aluno estiver sozinho com os outros professores. Né? É ele que leva a este processo de independência e autonomia. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a atuação do intérprete de língua de sinais. É um trabalho mais difícil da gente entender, mas é necessária essa discussão para vocês, porque, como eu disse, vocês vão segurar. Tem um aluno surdo. E agora? Segura na mão de Deus com uma mão e com a outra na mão do intérprete e vai. Tá? É isso, né? É isso que vocês vão fazer. Eu vou deixar alguns textos para vocês, né, sobre essa atuação do intérprete de língua de sinais. Vou deixar esse slide disponível, apesar de não gostar muito de deixar de slide, porque é muito mastigadinho, né? Mas vou deixar este disponível para vocês terem uma noção clara. Mas é isso. Espero que vocês tenham compreendido qual que é a sua função como professor, qual que é a função do intérprete de língua de sinais e que a gente tenha uma compreensão dessa atuação de uma maneira muito singular e contextual da escola que você for atuar, tá bom? E que você faça um trabalho colaborativo e independente e justo para todos os alunos. Tchau, tchau. Até semana que vem.